quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. O evangelho que nós escutamos hoje nos mostra alguns aspectos importantes da nossa vida e da nossa relação com Deus. Primeiro, de que o reino de Deus não pode ser um reino dividido. Uma casa dividida é uma casa destruída, porque aquela casa, imagina como é que vai subsistir uma casa onde um se coloca um contra o outro. Uma casa, uma família, uma instituição, um grupo de oração, uma comunidade, enfim. A divisão é a coisa mais diabólica que existe. A diversidade é uma riqueza, é uma graça. A diversidade de visões, de opiniões, mas toda divisão que é feita para se colocar uns contra os outros é uma obra diabólica. Diabolos é aquele que divide, aquele que separa. O diabo é aquele que coloca as pessoas umas contra as outras. O diabo é aquele que coloca o pai contra seus filhos, os filhos contra os pais, marido contra a esposa e enfim. Nós não podemos ser instrumentos do mal. Não podemos deixar que o maligno nos use, como sempre usou a história da humanidade, colocou os nossos primeiros pais contra Deus, colocou Caim contra o seu irmão Abel, e enfim, nós vamos ver durante toda a linha da nossa história da salvação, ele é o provocador. Mas não adianta acusá-lo, quando na verdade nós deixamos seguir suas seduções e deixamos que ele realmente nos leve a provocar divisões e sermos causa muitas vezes de divisão, de separação. Na nossa fé não é diferente. Sempre houve aqueles que na história foram verdadeiros provocadores de cismas, de separações, de confusões, porque não souberam viver a obediência. A obediência salva, a obediência traz a humildade da submissão, onde Deus age em nós. A rebeldia é para gerar divisão, por isso o diabo é divisor. Nos tempos de hoje, há aqueles que querem semear discórdias, como houve em outros tempos, não é nenhuma novidade, apenas que hoje se espalha com mais facilidade, porque temos redes sociais. Então é óbvio que aqueles que sempre quiseram, trabalharam por isso, continuam trabalhando. O que nós não podemos é deixar nossa mente vazia. O que nós não podemos é deixar o nosso coração vazio. Porque numa mente vazia e num coração vazio, onde Deus libertou, onde Deus fez sua obra em nós, se nós deixamos tomar por esses espíritos terríveis, espírito de confusão, de mentira, de intrigas, a nossa situação se torna pior do que aquela época que nós não conhecíamos Deus. Porque é isso que o Evangelho está falando. Se o homem fica vagando em lugares desertos, à procura de respostas, de consolo, vem o demônio com um espírito muitas vezes piores, aliás, traz consigo 7 espíritos piores e o nosso estado se torna pior do que o de antes. Deus não nos quer pior, Deus nos quer melhores a cada dia. Por isso é preciso deixar que a graça dele nos conduza ao espírito de unidade, de amor, de respeito, mas acima de tudo, de submissão a Deus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você.